senta aí, pega um café, uma bebida, um negocinho pra comer. Se você vai fazer as unhas também, enquanto vê esse vídeo, pega aí tudo que você precisa pra fazer as unhas, tá? Que a gente hoje vai falar sobre a história da moda. E eu vou contar ela aqui pra vocês, enquanto eu faço as unhas. Eu tô com o meu caderno aqui, com uma colinha de tudo que eu vou falar. E esse vídeo provavelmente vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai começar lá dos primórdios, da pré-história até ali a época do romantismo. A gente para por aí e segue na parte 2, que vai ser semana que vem, viu? Já decidi que vai ter parte 2. A gente segue na parte 2, onde eu vou abordar os últimos 100 anos, né, ali do final dos anos 1890 até os anos de hoje, e também falar sobre a moda brasileira, que tem muita coisa para contar. E acho que esse vídeo vai ficar longo, então, por isso que eu falei, já pega aí um lanche, um café e vamos começar. Primeiro, que antes de falar propriamente sobre a história da moda e sobre todo o conteúdo que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês, eu vou fazer as unhas, né? O vídeo é esse, papeando, contando sobre isso e fazendo as unhas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links dos produtos que eu tô usando aqui. Caso você goste de algum ou tenha interesse, você pode clicar no link que ele vai dar direto lá no site ou no aplicativo do Mercado Livre. Consegue comprar os produtos com frete grátis, direto da sua casa, com segurança e conforto. Maravilhoso, né? Então, antes, último aviso, eu vou mostrar como as minhas unhas estão agora e vou passar aqui para os primeiros produtos que eu vou usar em todo o meu processo de fazer as unhas. Um antes e depois para vocês das minhas unhas, tá? Minha mão é meio feia, mas releva. Acho que tá dando para ver, tá bem acabadinha, né? Tá precisando fazer as unhas. Eu faço uma vez por semana e fazer as unhas é tipo uma terapia para mim. É uma das coisas que eu mais gosto. É muito legal, adoro todo o processo de fazer as unhas. O primeiro produto que eu vou começar aqui para fazer as unhas, eu vou estar usando esse creme amaciante de cutículas, que é para dar uma amolecida e empurrar as cutículas. Eu uso esse coisinho aqui, essa ferramenta, tem essa ponta e essa ponta mais achatada. Então eu vou começar com ele, dá pra ver? Essa marca Nise aqui, mas eu também já usei de outras marcas e são muito bons. Então, vamos começar. Primeiro, que a primeira coisa que, antes da gente entrar no assunto de história da moda propriamente, preciso explicar 3 conceitos, que são moda, vestuário e indumentária. O que são cada uma, para daí a gente poder entrar em toda a história da moda. Porque não só a moda a gente vai falar, mas também... Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu estava gravando, eu consegui gravar um pouco da introdução do vídeo e simplesmente o microfone não captou nada do que eu falei. Ainda bem que eu parei pra olhar como é que tava ficando a gravação, ele deve ter acabado a bateria, agora eu tô sem o microfone. Então eu vou falar assim, desse jeito, sem microfone. E depois na edição eu aumento o volume da minha voz se ficar muito baixinho. Que merda! Eu tava contando, já tava na parte do Egito Antigo. A gente vai ter que voltar uns pontos atrás pra falar tudo de novo, que eu gravei, só que não tem como eu mostrar o conteúdo se não tem som no conteúdo, né? Inclusive, eu falei desse produto que eu passei pras cutículas e agora eu já estava na unha, eu já estava tirando, com um alicate eu tava tirando os pedacinhos. Inclusive, até me machuquei. Eu tinha mostrado tudo isso no vídeo, mas tá, calma. Eu vou terminar aqui com o alicate e aí eu volto pra, de fato, a gente começar a fazer a esmaltação e voltar ao conteúdo do vídeo. Então a gente começa pelo conceito de moda. A moda é um sistema social e cultural caracterizado pela mudança constante e periódica, enquanto o vestuário é nada mais nada menos que as peças em si. Então, uma blusa, uma calça, um vestido, uma saia, isso são peças que formam um vestuário. E o vestuário, ele vem lá, assim, o seu começo, não é bem o começo, né, mas o seu conceito, ele vem desde 600 mil antes de Cristo. É muito tempo, é desde da era rudimentar mesmo. O vestuário já era introduzido ali para aquelas pessoas daquela época
como uma forma de se proteger do clima e de fatores externos. Então, o vestuário vem dessa necessidade desde os primórdios. Enquanto a indumentária, um conjunto de vestimentas, acessórios, adornos que identificam uma cultura, um povo, né, ou uma região. Diferente da moda, a indumentária, ela permanece a mesma, né, estática por muito tempo, enquanto a moda está sempre em constante mudança. As primeiras vestimentas, elas eram rudimentares, né, criadas com pelos de animais, com peles de animais, principalmente com o couro do animal. O couro, ele é um dos tecidos mais antigos do mundo e ele é pesado e também dava um trabalho para poder tirar aquela pele e usar aquilo como roupa, como proteção, que demandava muito, era um processo muito longo, né, e todo manual. Além da pele no estado natural, os povos de regiões que eram mais frias tiveram que se adaptar e começaram a usar o couro de outra forma, porque eles precisavam criar peças que de fato esquentassem o corpo, como túnicas, calções, e para isso eles criaram um processo chamado couro curtido, ou curtição de couro, que é esse processo que vai mexer com o couro, não só de tirar do animal, mas sim de modificar todo ele, de adaptar todo ele para poder moldar o corpo e então proteger do frio. E aí, com o fim da pré-história e a chegada da antiguidade, a gente tem uma das eras de maior duração para a história da moda. Muita coisa aconteceu aí e eu vou dar uma resumida, até porque eu também não quero que o vídeo fique super longo. E porque eu já falei tudo isso, eu tô tendo que repetir de novo porque não pegou áudio no vídeo. Lá por volta de 4000 a.C., o uso das peles ele foi sendo substituído por tecidos, principalmente os naturais, né? Então, o linho, a seda, algodão e, claro, a lã, que também é de origem animal, mas começou a ser muito utilizada como uma alternativa do couro de animais. As primeiras peças que foram feitas com pele animal, elas foram uma base para permitir que o ser humano desenvolvesse ferramentas para poder trabalhar com diferentes tecidos. E disso veio a roca, e eu vou deixar as imagens todas para ilustrar aqui, né? E também o tear, que é usado até hoje. E aí a gente vai para o Egito Antigo. Ele se destaca, né? A civilização do Egito Antigo se destaca porque foi uma civilização que durou muito tempo. Eles manteram seus costumes por muito tempo, por coisa de 3000 anos. E as principais características da moda nessa época, né, das roupas que eles usavam, eram as seguintes. Eles precisavam se adaptar para o clima, que era de muito calor, então eles passaram, como eu falei, a usar os tecidos naturais. O linho, no caso, era a principal fibra que eles usavam, que deixavam as roupas mais leves, mas também transparentes. Só que isso não era um problema na época, as pessoas costumavam andar quase nuas, tanto homem quanto mulher, e às vezes protegidas só por uma túnica. E aí a gente entra em duas peças principais do Egito Antigo, que é o shanty e o calacíris. O shanty era tipo um grande saiote, que era usado por homens e por mulheres, e ele era amarrado no quadril. E era feito de um tecido engomado, rígido, né, para poder segurar ali no quadril, já porque ele era só uma amarração. E o calacíris, ele era uma espécie de túnica longa, usada por cima do shanty. E a partir daí também veio a distinção social, onde as pessoas da nobreza, na época, costumavam se distinguir das outras usando cores, e a cor predominante era o branco. Eles usavam para transmitir status, né, o poder, a riqueza que eles tinham. Aí uma curiosidade é que figuras icônicas como Tutankhamon e Nefertiti, eles usavam muitas joias, né? As joias fazem parte muito da indumentária do Egito Antigo. E eles usavam joias pesadas de ouro e pedras preciosas. Tudo isso para esbanjar riqueza, né? Para mostrar, olha só, nós somos superiores a vocês, meros mortais. Uma outra peça, né? Um adorno que também era muito usado, era um colar gigante, assim, usado de ponta a ponta, chamado gorgerin. Eu vou deixar a foto aqui para exemplificar melhor. Mas ele também era muito usado e era uma joia super pesada que eles usavam para destacar também aquele ponto e trazer outros elementos além de ser só uma túnica branca de linho transparente.
Foi no Egito Antigo que eles contribuíram também para a evolução da forma de se usar o tear, porque eles desenvolveram um método para fixar os fios no tear e facilitar todo o processo de produção da época. O vídeo é sobre história da moda e pintar as unhas. Eu vou lá e fico sem poder pintar uma unha, mas tá. Agora a gente segue para o período bizantino. Nesse período foi majoritariamente uma fase de transição e de luxo. E eu vou vir com a cerinha, abençoada cerinha, para passar ao redor da unha antes de começar a esmaltar. Já era para eu ter começado a esmaltar, mas deu tudo errado. Mas a gente continua. A evolução da seda, como a gente estava falando antes, foi um marco no período bizantino e revolucionou toda essa questão do mercado têxtil. A vestimenta bizantina ela era muito rica em detalhes, com muitos bordados, principalmente bordados em fios de ouro. As pedrarias também eram outro destaque para a vestimenta dessa época. As principais peças, além das túnicas, eram o patagium, a pala e os bafors. E eu vou deixar tudo ilustrado aqui para vocês entenderem o que é cada um. As peças nesse período, principalmente as femininas, ficaram mais acinturadas. E aí a gente começa já para esse lado, onde as peças elas estão começando a desenhar mais a figura humana. Seguindo para a base da esmaltação, eu vou vir com dois produtos. O concreto. Eu não sei porque não foca, mas enfim, é o concreto da Top Beauty, que ele é um endurecedor de unha. E o tônico milagroso também da Top Beauty. Eu vou passar uma camada de cada na unha para iniciar a nossa esmaltação. E enquanto isso, a gente sai da época do período bizantino e vai para Idade Média. E na Idade Média as coisas começam a ficar interessantes na história da moda. No texto histórico, a Idade Média é um período marcado por muitas transformações. E a principal preocupação nessa época era a sobrevivência, da maioria da população. Já a indumentária, as silhuetas, elas passaram a ser mais marcadas. Isso a gente já estava falando desde o período bizantino, Mas foi aí na Idade Média que as silhuetas ficaram cada vez mais acinturadas e bem definidas nessa região. O vestuário se tornou mais funcional e mais fechado em questão de cores e de estampas. Foi na Baixa Idade Média que surgiu com ela o nascimento da moda, propriamente dito, como esse sistema social que a gente falou no início do vídeo. A partir do século XI até o século XV, ele ficou conhecido ali como o fim da Idade das Trevas e as primeiras universidades, e todo aquele estilo gótico na arte, na arquitetura no geral, ficou conhecido. Quando a moda surgiu, lá por 1350, quando as peças deixaram de ser apenas funcionais para também levarem uma informação, um conhecimento ou a identidade, elas viraram um instrumento de distinção social. Ele foi revolucionário porque ele moldou e trouxe uma transição do mundo medieval para o mundo moderno. O foco era na estética, na natureza e na valorização da humanidade como um todo. Na Europa, ali no Mediterrâneo, e se espalhou por todo o continente. E depois para todo o hemisfério ocidental também. Essa época ela foi denominada por uma crescente riqueza. Tinha muito de bancos, de redes bancárias e também de redes têxteis. Assim como o aumento da produção industrial, como foi na Revolução Industrial, mas já um aumento da produção industrial e também do mundo artístico. E claro, um progresso científico também muito grande nessa evolução. Mas nem tudo são flores, também houve conflitos armados e epidemias que também acometeram nessa época. A cidade de Florença, na Itália, era o palco da Renascença e era comandado por uma família muito famosa, muito rica, chamada família Médici, que talvez você já tenha ouvido falar, e eles mandavam em tudo ali, eram os fodões da época. Outros nomes da Renascença que também deixaram sua marca no mundo é Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, o Filippo Lippi e Sandro Botticelli, como, para citar de exemplo. E agora eu vou passar essa cobertura extra fosca da Impala nas unhas antes de vir com o esmalte.
Todos, independente do status, da classe social, da onde morava, vestiam uma camisa de linho por baixo das roupas. Já se usava muita seda, muita lã, muito linho também nas peças, no geral. Os vestidos femininos, eles já não eram mais cortados como túnicas, mas sim com uma costura na região ali da cintura, que dividia a construção entre a parte de cima e a de baixo, né? Ou seja, um corpete e uma saia. Eles iam até o chão e tinham saias amplas. Na época, o trabalho de costura era majoritariamente feminino, né? Uma habilidade feminina. E a maioria das roupas não era feita em casa. Em casa era mais para fazer pequenos ajustes. Lembrando que o vestuário, como eu falei, é muito complexo e ele também mudava de acordo com a região e com o clima do local. Então os nobres, eles usavam tecidos e cores que davam que remetiam à elegância. Então veludo, a seda, brocado, tafetá, renda também, muita renda era usada. Tudo isso para se distinguir do resto da população. Nessa época surgiram os primeiros corpetes, né? Era comum as mangas serem bufantes, preposições, golas altas, decotes bem variados, tipo decotes mais quadrados ou então circulares. E de acessórios, as mulheres usavam muito leques e lenços. Essa coisa de ser tudo muito suntuoso, muito exagerado, já muito luxuoso mesmo, vinha de um desejo da sociedade, principalmente da sociedade, né, com mais condições, mais dinheiro. Era um desejo dessa sociedade europeia de mudança, de mostrar opulência depois de ter sido devastada pela peste. Quando passa a Renascença, a moda ela entra numa época de muito luxo, muito mesmo, e poder, comandado ali basicamente pela França. E agora a gente entra numa das minhas épocas históricas favoritas, que é o reinado do Luís XIV, o rei da França, conhecido como Rei Sol e Versalhes, que eu tenho meio que um hiperfoco nisso. A moda francesa, nessa época do Luís XIV, ela atingiu ali um ápice de luxo, de poder, e foi o ponto alto da era barroca. E para pintar as unhas, eu escolhi a cor Amora Negra da Risqué, da linha Diamond Gel, que é esse tom, sabe, mas puxado para um roxo bem escuro, um ameixa, amora, né? Então eu vou estar usando essa cor, mas vai ter um toque final depois, que vai ficar super legal. Enfim, voltando. O palco onde tudo isso acontecia era Versalhes, que foi o palácio construído pelo próprio, não pelo próprio Luís XIV, mas durante o reinado dele. A corte francesa, que era numerosa, ela era um centro, digamos assim, um centro das atenções do mundo. Muito se acontecia ali. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou recomendar uma série que eu gosto bastante, que é Versalhes. E ela fala basicamente sobre toda essa época do reinado do Luís XIV e todas as fofocas e todas as coisas que aconteciam dentro de Versalhes. Lá em Versalhes, né, a corte principalmente, ela ditava tendências essas que eram muito copiadas pelo mundo. E aí você me pergunta, como é que eles lançavam tendências, se hoje a gente vê a tendência sendo lançada por desfile de moda ou por influenciador, por famoso, etc. Na época, as tendências, elas eram lançadas, digamos assim, através de bonecas. Sim, existiam bonequinhas chamadas de Pandoras, que eram versões em miniatura das peças que os nobres usavam, que a corte usava. Então era uma boneca, acho que geralmente era feita de madeira, com a mesma roupa que existia em tamanho real ali na boneca. E essas bonecas viajavam pela Europa para várias outras sociedades, para vários outros países, para que as pessoas conhecessem, vissem as peças ali e falassem: eu quero essa. E eram essas bonecas que faziam esse boca a boca, assim, de tendência. Eram como modelos, sabe? Só que em estátua, em miniatura, e que elas eram muito populares antes das revistas e jornais ficarem super populares. A silhueta feminina, ela continuava usando os corsês e sendo bem marcada. Eles eram, para vocês terem ideia, eram corsês muito apertados.
As saias eram extremamente volumosas, tinha um uso muito abundante de rendas e bordados nesses vestidos, nessas saias, e quanto mais exagerado, melhor. Na moda masculina, uma curiosidade, eles usavam muitas perucas enormes. Mulheres também, mas os homens aderiram às perucas. Se a gente parar pra pensar um pouco, como que naquela época, por mais que você morasse em Versalhes, na corte, e tivesse ali tudo do bom e do melhor, ainda assim, a questão da higiene é uma coisa meio precária, insalubre, e pensa todo mundo com aquelas perucas enormes, sabe? Deve feder pra caramba, então eu imagino que o cheiro não seja muito agradável. E por isso que eles se entupiam de perfume. Os homens também usavam gravatas com muito ouro, com bordados de ouro e também com renda. Ou seja, a renda realmente dominava a época da corte francesa. Olha, e as unhas estão assim. Depois eu vou mostrar melhor como elas estão ficando para vocês na câmera traseira, para mostrar com mais detalhes. Mas aqui eu vou continuar contando, porque o Luís XIV, ele também foi responsável por popularizar o uso de salto alto pelos homens, daqueles sapatos com salto, que não era um salto alto, mas tinha ali um saltinho, e ele era super adepto a usar isso. O reinado do Rei Sol durou 72 anos, muito tempo no poder, e claro, nem tudo são flores, ele teve vários problemas ao longo do reinado dele. Eu não vou entrar nesse contexto histórico porque não tem a ver muito com o vídeo, mas ele se casou de novo depois, né? E ele se casou com a Madame de, só para não falar o nome errado, Madame de Maintenon. A Madame de Maintenon era uma mulher muito religiosa, muito, como é que eu posso dizer? Acho que religiosa seria o melhor termo para ela. E ela tinha uma certa aversão aos luxos e os exageros da corte, então ela era uma mulher que usava roupas muito mais simples em questão de modelagem, não era uma coisa super exagerada, e sim com cortes, um caimento mais simples, com poucos adornos, com renda, com algum tecido, mas muito mais sóbrio do que o resto da corte. Ela ser a rainha, né, casada com o rei, ela tinha certa influência nesse aspecto. Porém, entretanto, todavia, existia a Madame de Montespan. E a Madame de Montespan era uma das amantes do Luís XIV, se não a mais famosa, mais conhecida. E ela e a Madame de Maintenon tinham suas diferenças, inclusive na forma de se vestir, porque a Madame de Montespan era um pouco mais do luxo, do exagero e das joias. Ela tinha muitas joias que quem dava pra ela, né? O Rei Sol. Ou seja, no Barroco existia muito drama. Não só drama de situações dramáticas, mas também das roupas serem muito dramáticas. Até as roupas infantis seguiam a estética dos adultos e elas eram como se fossem cópias das roupas que os homens e mulheres adultos usavam, só que em miniatura para as crianças. Ou seja, roupas que também eram pesadas, não existia uma diferença, era tipo a mesma roupa, só que em tamanho menor. Então as crianças às vezes usavam vestidos enormes, tendo 5 anos de idade. Após o Barroco, a gente vai pro Rococó, que é ali pelo século XVIII, tá? E ele é uma evolução do Barroco. Eu tô passando a segunda demão de esmalte. Já dá pra ver um pouco a diferença, ó, ficou bem mais chique. Esse ponto, né, no Rococó, em que a França realmente passa a liderar a moda na Europa. Ou seja, a moda traz ainda mais excessos, se é que isso é possível, só que tem um porém. Existia uma desigualdade social enorme naquela época. Em Paris, mais especificamente, tinha um abismo entre os pobres e os ricos, né? Tem um livro que se chama A Cultura das Aparências, a História da Indumentária, do Daniel Roche, que ele mostra um relato de um viajante inglês em Paris, que diz a seguinte frase: "Duvido que possa existir na Terra um destino mais terrível do que ser pobre em Paris. De se ver permanentemente no centro de todos os prazeres, sem jamais poder usufruir de qualquer um deles." E essa frase, ela meio que resume o que era você ser pobre em Paris naquela época.
No vestuário da nobreza, as mulheres, elas usavam os corsês, né, como a gente já falou, e eles seguem sendo das principais peças de vestuário. E os corsês, eles eram ali denominados como peitilhos, e eles tinham em sua estrutura barbatanas. Um dos principais ornamentos que as mulheres usavam eram os sheles. Esses laços enormes que ornamentavam os vestidos. Já a mobilidade das mulheres com as roupas, se comparado com os homens, era limitada. Porém, para a época, era considerado uma evolução na mobilidade e na questão do conforto e praticidade, se comparado com as épocas anteriores. Tinham os panniers, que eram estruturas de metal, que na verdade eram uma série de armações de metal. Só que o porém disso é que elas formavam tanto volume e ocupavam tanto espaço que foi uma coisa super passageira e que logo as mulheres pararam de usar, de aderir esse tipo de estrutura. O foco voltou para saias e vestidos com as anquinhas. 2 nomes se destacam nessa época. Acredito que um deles vocês conhecem, que é Maria Antonieta, rainha da França na época. Ela que era super conhecida por ser extremamente exagerada, né? Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. É tipo isso. E ela usava essas roupas super ornamentadas. Porém, existia uma pessoa que fazia tudo isso por trás, né? A pessoa por trás desses trajes, que também foi um nome que marcou a época, que é a costureira da Maria Antonieta, chamada Rose Bertin. Ela era a costureira fiel da Maria Antonieta e ela que fez a maioria dos vestidos da rainha. Unhas estão assim por enquanto. E agora vai ficar uma unha sem, que depois eu vou fazer no off. Vou deixar secar e aí eu venho com a parte, o grande finale dessa esmaltação, que é esse esmalte aqui. Olha. Ai, gente, me desculpa, meu telefone é um iPhone 11 e é um Pocket de 64 GB, tá foda. Mas, aqui. Olha que lindo. Esse aqui é um esmalte de efeito pó cromado Cauda de Sereia da Impala, que eu vou passar por cima dessas unhas. E aí, por fim, também, na época do Rococó, a gente tem as vestimentas masculinas. Os homens, eles usavam os trajes menos volumosos do que os anteriores. E, basicamente, era casaco, colete, calções. Mas, vamos dar um tchan, vamos colocar a cor e a dor. Como eu já falei, as perucas continuavam super sendo usadas, né? Então, tanto homens como mulheres, as perucas enormes, grandiosas e fedidas. E a gente tem uma curiosidade que lá para 1770, por aí, surgiu a primeira publicação voltada para moda, mais especificamente voltada para roupa, que se chama The Ladies Magazine, que foi uma revista de Londres. Eu não pesquisei se ela ainda existe. E era tudo voltado para moda, era a substituição das Pandoras, que são aquelas bonecas que a gente falou. Depois do Ladies Magazine, veio em 1785 perdoe meu francês, Cabinet des Modes, que é o primeiro periódico francês também de moda e que estampava gravuras coloridas. E aí, como a gente sabe, o Rococó, ele teve um grande contraste social, né, desigualdade social. Esse fator, junto com os pensamentos iluministas, culminaram no quê? Revolução Francesa. A moda foi impactada por isso, pela Revolução Francesa. A principal mudança nessa época foi redução de excessos. As silhuetas mudaram, surgiu daí a silhueta chamada Império. Ficaram mais fluidas e menos estruturadas e exageradas. E aí os homens, eles aderiram a roupas mais sóbrias. O mais forte dessa moda masculina eram os fraques, que são casacos, que eles são alongados na parte de trás. Aquele casaquinho que pode ser usado, tipo, em smoking, se eu não me engano, em festas muito luxuosas, que parece um casaco de pinguim, sabe? Uma pausa pra eu mostrar pra vocês isso aqui. Gente, sério, que esmalte lindo, olha isso.
Nossa senhora, muito lindo. Fala sério, olha isso. Nossa. Estão muito lindas. Depois eu mostro melhor pra vocês. A gente vai para o último tópico desse vídeo, porque eu vou dividir ele em duas partes, como eu falei, que é o romantismo. O romantismo, ele abrange uma série de acontecimentos, de evoluções humana, né, no geral. Aqui a gente tem a ascensão do capitalismo e a evolução da Revolução Industrial. Entre ali 1815 a 1850, a história da moda, ela vai ter alguns impactos e algumas mudanças. No ano de 1824, a gente tem em Paris a abertura da primeira loja de peças prontas para serem compradas, que hoje é uma coisa super comum, foi só acontecer lá em 1824. Como a produção seriada, né, das roupas, que veio a partir do momento que houve o aperfeiçoamento da máquina de costura. Quem que aperfeiçoou a máquina de costura? Quem aperfeiçoou a máquina de costura foi Isaac Singer. Sim, a mesma pessoa, o mesmo sobrenome das máquinas de costura conhecidas, famosas, Singer. Nessa época do romantismo, as mulheres voltaram a ser sonhadoras, né, a querer, enfim, imaginar a vida de outras formas. E elas acharam legal, de bom tom, mudar a silhueta e voltar a usar corset, aquelas espartilhos super apertados, né? Saias com volume, mangas com volume, inclusive uma manga bem conhecida era as mangas gigot, assim como as crinolinas e também chapéus super tchandismo. Ele é considerado um movimento que trouxe refinamento, sem exageros, para a moda masculina. Então, os dandies eram homens que eles queriam se vestir extremamente impecáveis, onde eles se preocupavam com os mínimos detalhes das roupas. O dandy original é uma figura que viveu ali entre 1778 e 1840, um inglês chamado George Beau Brummel. E a roupa dandy, a composição dandy, era mais ou menos assim: calças justas, muito justas, botas, peças de cima bem acinturadas e o plastron no pescoço. E tem registros de que homens também usaram espartilhos para moldar a cintura. Por fim, para encerrar o nosso vídeo, a gente segue falando rapidamente sobre alta costura, porque ela só vai se consolidar lá por 1940, né, a alta costura que a gente conhece hoje. Mas, ainda na época do romantismo, ali por 1800 e alguma coisa, um homem chamado Charles Frederick Worth foi o responsável por trazer muitas inovações para o meio da moda, considerado ali o precursor da alta costura. Ele cria a primeira Maison de Paris em 1858. O ponto de tudo isso é que ele viu o costureiro como o criador. E por ser o criador, ele tinha que assinar suas obras. Então, ele marcou a história começando a assinar suas obras com etiquetas. E outro nome fundamental que caminha junto ali com o Worth é o Paul Poiret. Poiret é francês, eu não sei se estou falando certo. Ele trabalhou com o Charles antes de abrir a própria Maison, né, próprio negócio. Ou seja, o resumo da ópera: a França dominava e dominará a moda ainda. E dominou por muito tempo. E isso dava um poder muito grande para os franceses dentro desse mercado. Eu vou estar encerrando por aqui a história da moda, parte 1. No próximo vídeo eu vou abordar toda a época dos anos 20, 30, 40, 50, por aí vai. E também falar sobre a moda brasileira. Agora a gente vai passar para a parte das unhas, porque falta só eu tirar... Olha que coisa linda! Falta só eu tirar os excessos ao redor e também passar o secante. O secante que eu vou estar usando é esse aqui da Dairos, que é muito bom. Enfim, o top coat da Colorama de efeito gel, que fica lindo na unha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei fazer, foi muito divertido contar a história da moda e pintar a unha, enfim, falar sobre qualquer assunto. Quem sabe isso pode até virar um quadro aqui no canal. Tirando os problemas técnicos, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa um like aí embaixo ou até se inscreve no canal, comenta o que você achou.
E todos os links, tá? Pra tudo que eu usei pra fazer as unhas vão estar na descrição, caso você tenha gostado de algum deles. É isso, até o próximo vídeo e tchau!